Gente, bom dia a todos e todas. Agora convido para que todos se sentem, que a gente vai poder começar. Hoje é... Tá transmitindo, gente? Okay. Bom, novamente, então, bom dia a todos e todas. Muito obrigado por terem vindo a mais uma edição do Diálogos Smith. Meu nome é Fernando Nogueira, eu sou coordenador de projetos de inovação pública na Secretaria de Inovação e Tecnologia e muito contente de ver a casa cheia para discutir esse tema tão importante da burocracia no nível de rua, né? Falar dos servidores que vivem esse desafio todo dia de atender, de estar com a população, de implementar as políticas públicas. E a gente vai estar, então, com duas especialistas, a professora Gabriela Lota e a nossa servidora e coordenadora Rosane Bertot, da Secretaria de Assistência Social. E então eu vou, agora, para a gente fazer a abertura, também com casa cheia, eu queria fazer o convite, passar a palavra para o secretário Daniel Annenberg. Bom dia a todos e a todas. É muito legal ver a casa cheia, agradecer muito a Gabriela, a Rosane. Gabriela a gente se conhece já há um tempo, né? A Rosane conheci hoje, mas o Felipe fala muito bem de você, viu? O teu chefe fala muito bem de você. Agradecer ao Sérgio Aveleda estar aqui, o Felipe também, dizer que, bom, queria muito agradecer primeiro também ao Mobilab, né? O Rafa, a Dani, aqui o Sérgio sempre fala, ele vai falar isso com certeza hoje. Eu me sinto muito bem aqui, porque esse espaço aqui de coworking, Felipe, é um espaço muito legal, né? A gente vê todo mundo chegando de bicicleta, não tem guichê, não tem aquelas salas fechadas, é uma administração pública diferente. Então o Mobilab aqui é um espaço muito legal e eu espero que um dia a gente consiga fazer com que uma boa parte da administração pública seja dessa forma. Queria agradecer muito a equipe do Fernando, né? O Fernando aqui, além de professor, é um excelente servidor público e tem feito um trabalho maravilhoso, né? Maravilhoso com a equipe dele. Aliás, a nossa equipe de Smith é uma equipe pequenininha, mas barulhenta, né, Fernando? A gente dá trabalho. Então, agradecer muito a eles. Queria também lembrar duas coisas. Uma, que a gente lançou o prêmio Nova Sampa, que a gente teve quantas inscrições? 156. Já fecharam as inscrições, mas é muito legal. É uma iniciativa conjunta da Secretaria de Gestão, do Sérgio Aveleda e nós. E em dezembro a gente vai premiar as melhores iniciativas de servidores públicos sobre inovação. Não só de servidores públicos, mas startups, né, de ONGs, né, da sociedade civil. E a ideia é que esse prêmio vá melhorando ao longo dos anos. Então, em dezembro, já convido todo mundo para a gente ir na premiação do Inova Sampa. Já tem dia? 12 de dezembro, lá no Municipal, né? De manhã. Depois a gente passa o horário certinho. E o segundo aviso é dizer que semana que vem, dia 18, à tarde, a gente está às 14h30, lá no 7º andar da Prefeitura, lançando a política de atendimento ao cidadão da Prefeitura de São Paulo, né? Por que essa política é tão importante? Porque a gente vai trabalhar um pouco a questão de como é que a gente chega num padrão de qualidade no atendimento ao cidadão. E isso todos nós estamos envolvidos, né? Como é que a gente faz para a gente ter um padrão poupa-tempo em todos os serviços públicos? Como é que a gente faz para sensibilizar não só os servidores, né, o cidadão, as ONGs, para que a gente melhore aos poucos o atendimento aos cidadãos, né? Acho que isso é muito importante. Saúde. Queria falar um pouquinho também. Queria falar um pouquinho também, Fernando, e aí você teve uma epifania aí de o nome ter dado para esse nosso... que número de diálogos a gente está? 13º. A gente todo mês faz um encontro aqui no Mobilab, uma vez por mês, em geral a terceira, quinta-feira do mês, a segunda, quinta do mês, e vocês todos estão convidados, já veio muita gente legal, e com esse nome que eu acho, Sérgio, muito legal, que é Diálogos, né? Acho que num tempo que a gente está vivendo, tempos sombrios, diriam alguns, né, de tanto ódio, de tanta dificuldade de conversar, a ideia dos diálogos, eu acho que é tão importante, né? Diálogos com a academia, diálogos entre nós, servidores, diálogos com as ONGs, e principalmente diálogos com os diferentes, né? A gente ouvir
quem não concorda com a gente. Eu acredito muito que é muito importante isso e que é o único jeito de construir um país melhor é a gente poder cada vez mais fazer diálogos, né? Então, o nome eu acho que é muito apropriado. Parabéns, Fernando. Queria falar um pouco também, o Fernando me lembrou, da diferença entre planejar uma política pública no gabinete e estar na rua todo dia implementando na prática essa política, né? Eu lembro o Sérgio, em dezembro de 2016, fazendo todo o planejamento para a Secretaria de Mobilidade. Depois você vai para o dia a dia e você vê que muitas vezes é um monte de coisa diferente. O Felipe com certeza também, principalmente na Secretaria, né, de Assistência e Desenvolvimento Social. A gente planeja uma coisa, a hora que você vai para a rua, e eu acho que a gente cada vez mais tem que estar na rua ouvindo a população, vendo onde a gente erra para a gente melhorar, né? Então, isso a gente tem feito muito. Eu estava ontem lá na Prefeitura Regional de Santana, porque eu gosto muito de visitar equipamento público e ver como é que as coisas estão funcionando. Então, a gente foi no telecentro, que a gente vai requalificar, e é muito interessante ouvir quem está lá na ponta. E o Felipe faz muito isso, que é muito legal também. E também, a questão que o Fernando enalteceu, inovar também acontece na ponta, né, Fernando? No dia a dia, né, no desafio diário do contato com o cidadão. Então, o Felipe com certeza tem que fazer isso o tempo todo. Não é simples, mas é um dos trabalhos mais importantes, né, a população de rua. Como você dialogar, como fazer com que a gente consiga levar políticas públicas para eles. Eu não vou falar muito mais, quem vai falar com certeza é a Gabriela, é a Rosane, mas eu agradeço muito a presença de vocês. Acho que a gente, e uma vez eu estava conversando com o Sérgio, a gente foi lá para Buenos Aires, né, e a gente estava falando, a gente precisa ter mais eventos que juntem secretarias diferentes, porque mais do que um trabalho setorial, eu acredito que a gente tem que fazer um trabalho intersecretarial, um trabalho em que a gente discuta principalmente, né, a ideia de que a gente tem que ser um governo único para um cidadão único, né? Essa é a ideia. Então, se a gente conseguir montar outros eventos como esse, com a participação das secretarias as mais diferentes possíveis, a gente vai estar cumprindo e chegando aonde a gente quer chegar, né, Fernando? Então, obrigado a todos vocês estarem aqui. Passo a palavra para o Aveledo ou para o Felipe. Muito obrigado. Bom dia a todas, bom dia a todos. Daniel, Felipe, Gabriela, todas as pessoas aqui que vieram nesse evento super legal da Smith. É o primeiro que eu consigo vir, mas tenho acompanhado. O ano passado, eu e o Daniel fomos a Buenos Aires, acompanhando o prefeito, e fomos conhecer o prédio da Prefeitura de Buenos Aires, que, aliás, é um prédio, do ponto de vista arquitetônico, belíssimo, e também tem uma proposta disruptiva do ponto de vista de funcionamento de uma repartição pública. Não tem nada a ver com o que a gente conhece como repartição pública, a sede atual da Prefeitura de Buenos Aires. Propositalmente, aliás, nos explicaram. E a gente viu lá, na hora do almoço, um evento que eles fazem voltado para a inovação, que eles lançam um problema e convidam os servidores todos para, na hora do almoço, fazer uma oficina para tentar resolver aquele problema. E ficamos encantados com aquilo, e logo nós vamos fazer alguma coisa parecida aqui na Prefeitura de São Paulo. Eu não vou dizer o que o Daniel já disse, eu adoro esse espaço aqui do Mobilab. Quando eu fui secretário de Mobilidade, usamos muito aqui, aproveitamos e incentivamos muito esse espaço, e acho que ele é um espaço que deve ser prestigiado, inclusive para isso, não só para suas atividades fins, onde está o pessoal nessa hora desenvolvendo ferramentas de tecnologia para resolver problemas de mobilidade, mas para ser um centro de debate. Aqui tem o Diálogos da Smith, aqui ONGs da sociedade civil se reúnem para debater políticas públicas. É um espaço aberto e democrático, como eu acho que deve ser um governo. Esse tema que nós vamos discutir hoje é um tema que é muito caro para mim e tem ocupado muito, o Daniel sabe disso, o Felipe, as nossas preocupações. Como fazer com que a máquina pública dê resultados efetivos? Não sei se é exatamente essa abordagem, mas a minha preocupação do ponto de vista, eu dizia um pouco antes aqui, é que nós estamos assistindo diariamente o esvaziamento da função do Poder Executivo. Cada vez menos o Poder Executivo tem instrumentos para realizar a sua missão, que é entregar educação, entregar saúde, entregar segurança pública, entregar uma cidade que funcione. Cada vez mais o Poder Executivo tem assistido à captura da sua função por outros poderes que capturam a nossa capacidade de decisão, mas não têm instrumentos
e nem a responsabilidade e o ônus de fazer a entrega desses serviços. Esse conflito está cada vez se tornando mais ineficiente e cada vez mais perigoso ser administrador público, fazer parte da máquina pública. Nós precisamos refletir sobre isso. Se nós queremos um Estado que funcione, se nós queremos destravar os investimentos públicos, se nós queremos serviço público de qualidade, nós não podemos amedrontar e tirar o poder daquele organismo do Estado, que é o Poder Executivo, que tem a função de fazer. Quando nós dizemos aos administradores públicos, não decidam, porque se vocês decidirem no CPF de vocês, para o resto da vida, vocês poderão responder por isso, seria o mesmo que chegar no Google ou na Apple e dizer assim, olha, desenvolvedores, não errem. Se vocês errarem, vocês pagarão do bolso de vocês. A partir do dia seguinte, nós não teremos nenhuma nova ferramenta disruptiva, porque ninguém terá coragem de se arriscar a cometer erros. E nós estamos indo para este caminho na máquina pública, e o resultado é mais ou menos o que a gente assiste hoje. 7.000 obras públicas paradas e o Poder Executivo amedrontado e diminuído para cumprir a sua tarefa. Então eu vim aqui para assistir e aprender um pouco e participar desses diálogos. Parabéns, Daniel, parabéns toda a equipe da Smith, todos que vieram. Um bom dia para vocês, que a gente possa aproveitar bastante hoje. Muito obrigado, secretários. E agora, para encerrar a abertura, por favor, o secretário Felipe Sabrá. Obrigado. Bom, primeiro eu queria parabenizar o Daniel pela excelente iniciativa e dizer que estou muito feliz de ver que a inovação, que geralmente é confundida somente com tecnologia, né, também é analógica, então, e é presencial. Não adianta nada a gente construir as melhores ferramentas tecnológicas se a gente não conseguir conectar no tete-a-tete pessoalmente. E parabenizar também o Sérgio, que tem feito um belíssimo trabalho no Executivo. É a minha primeira experiência no setor público, 1 ano e 8 meses, agora quase 1 ano e 9 meses completados, e tem sido muito interessante. Eu tenho aprendido muito com os servidores. Tenho a honra de trabalhar com a Rosane, que vai falar aqui com vocês. Vou revelar 35 anos de Secretaria de Assistência Social. Então eu fico muito honrado de poder trabalhar com os servidores na qualidade dos senhores e senhoras que vêm tocando a nossa cidade de forma brilhante. Com todas as dificuldades, nós somos a maior cidade da América Latina, a terceira maior capital do planeta. Não é possível resolver todos os problemas de maneira rápida e com estalar dos dedos. Então, esse tipo de diálogo que está sendo criado, 13º, 14º de vocês aí, é o que realmente faz a transformação e apoia também aos desenvolvedores, seja da Prodan, seja da própria Smith, a construir ferramentas realistas. A gente tem muito isso, a gente vê ferramentas às vezes são construídas que não conversam com a realidade, às vezes ficam obsoletas, e é só através do diálogo que realmente a gente consegue construir ferramentas eficientes, eficazes dentro daquilo que precisa ser realmente construído. Então estou muito honrado de estar aqui, desejo para vocês um excelente evento. Contem conosco. Na Secretaria de Assistência Social a gente tem tentado, a gente tem implementado essa questão do diálogo, tem muita resistência. A primeira coisa que a gente fez ali foi aproximar os servidores mesmo, e o gesto de colocar a Rosane como gestora suas, que depois de secretária adjunta e chefe de gabinete, é a pessoa que coordena a gestão suas da secretaria, ou seja, tudo aquilo que é a implementação do Sistema Único de Assistência Social municipal é feito pela própria Rosane, ela é responsável. Então isso demonstra que a gente valoriza os servidores de carreira. Claro que a gente tem os comissionados que também fazem parte do time e também nos ajudam bastante, mas é realmente esse diálogo entre quem tem muita experiência, quem conhece as áreas, que tem feito toda a transformação que a gente quer fazer. E existe uma resistência mesmo, né? Porque não é da cultura, talvez, das pessoas achar que esse diálogo vai ser aberto, bem-vindo e bem colocado. E eu posso dizer que nesse 1 ano e 9 meses quase, eu cresci muito como pessoa, principalmente. Então, é uma questão de agradecimento mesmo. Eu sou grato por ter participado dessa gestão, por estar participando, e sou grato por ter sido convidado também a participar de um ambiente como esse, que é inovador e que com certeza vai trazer a diferença para nós que estamos participando, né, os convidados também, e também as pessoas que vão ser beneficiadas com o que for ser construído aqui. Então, obrigado mais uma vez.
Muito obrigado, secretário. Então agora a gente vai começar, a gente vai ter a fala das duas palestrantes, começando pela Gabriela, depois a Rosane, daí no final a gente abre para um tempo com o debate. Tá? Então eu gostaria de chamar agora a Gabriela, que é professora de Administração Pública da GV, também professora da Universidade Federal do ABC e, entre muitas outras coisas mais, também coordenadora do Núcleo de Estudos da Burocracia. A Gabriela desenvolveu o mestrado dela nesse tema, da burocracia do nível de rua, vem pesquisando esse tema há mais de 10 anos e é uma das referências hoje no Brasil desse tema, então muito contente da gente poder ouvi-la agora nesses minutos. Bom dia a todos e todas. Queria começar agradecendo a oportunidade de estar aqui, o convite feito em nome pelo Fernando, mas também em nome do Daniel na SMIT. Para mim, esse espaço já está sendo muito agradável, porque é um espaço de reencontros, né? Tenho vários ex-alunos aqui da FABC, alunos da GV, ex-orientandos, enfim, Daniel, que eu conheço também há bastante tempo, então só esse encontro, para mim, já é uma grande oportunidade. E eu queria também agradecer, porque esse tema que eu venho trabalhando não 10 anos, Fernando, 15 anos, o que evidencia a minha longa trajetória já no campo, esse tema da burocracia de nível de rua, que eu venho trabalhando há 15 anos, é um tema que é muito pouco abordado, tanto na academia como na gestão. Vou falar um pouquinho mais disso daqui a pouco, mas eu queria agradecer a oportunidade de poder discutir esse tema com vocês, porque ele é um tema absolutamente invisibilizado quando a gente pensa na gestão pública, né? O nobre da gestão é a gente pensar a formulação, o nobre da gestão é a gente fazer planejamento, o nobre da gestão é a gente inventar inovações tecnológicas, o nobre da gestão não é o dia a dia, o rame-rame, ou como parte da literatura chama, os meandros intestinais da implementação, que parecem sempre ser chatos, sujos e que precisam que a gente coloque o pé no barro para descobrir o que de fato acontece. E não é legal nem para a gestão pensar isso, como também não é legal para a academia. Então, esse tema que eu venho estudando, na verdade, é um tema patinho feio nos dois mundos. E, nesse sentido, a oportunidade de estar aqui discutindo com vocês e ter 3 secretários aqui escutando sobre esse tema, dispostos a dialogar sobre isso, acho que só isso já é um avanço enorme da gestão colocar esse tema em cima da mesa e falar algo sobre isso que nós devemos aprender, dialogar, enfim, refletir. Então, queria agradecer muito essa oportunidade, porque é uma oportunidade muito rara de acontecer, da gestão estar disposta a discutir o tema da burocracia de nível de rua, porque é isso, parece que ela é sempre o menos importante. O tema, como eu falei, o tema da burocracia de nível de rua e da implementação, ela, em geral, é o patinho feio na academia e ela é o patinho feio na gestão. E ela é o patinho feio nos dois mundos, porque ela diz respeito, basicamente, a 2 coisas. A gente tem dois entendimentos quando a gente pensa em implementação que fazem com que ela vire o patinho feio. A primeira é que o mundo da implementação parece ser sempre o mundo da perversão. A implementação é o lugar onde tudo aquilo que era lindo e maravilhoso que a gente formulou nos gabinetes não deu certo. É o lugar em que tudo aquilo que a gente pensou, problematizou, discutiu, diagnosticou, dá errado. Né? Então, em primeiro lugar, o mundo da implementação é o mundo da perversão. E, obviamente, o mundo desta perversão não é legal da gente olhar. É melhor, como diz o meu colega Roberto Pires, que é meu grande parceiro de pesquisa, quando a gente começa a descobrir que as coisas dão errado, é melhor a gente fechar o livro e fingir que nada aconteceu. Né? E, em segundo lugar, o mundo da implementação ele também é um patinho feio, porque ele é um mundo concreto. Ele não é um mundo do dever ser, ele não é um mundo do sonho, ele é um mundo da materialização, ele é um mundo do cotidiano, ele é um mundo da gente abrir a porta e dizer bom dia, quem entra aqui, como é que você atende. Né? Ele é um mundo do cotidiano mais material da gestão. E o cotidiano mais material da gestão parece automático, parece ser padronizado, parece ser previsível, parece ser maquinário, parece tudo menos inovador e interessante. E o que eu vou discutir um pouco aqui com vocês é como este mundo, quando a gente olha para ele como não inovador e não interessante, a gente está fazendo 2 coisas. Primeiro, escondendo o potencial inovador que isso tem. E ele tem um potencial inovador pela sua própria natureza. E quando a gente faz isso em segundo lugar, a gente está desconsiderando as coisas boas que podem vir dali e admitindo que elas, por princípio, são um problema. Por que, por princípio, elas são um problema? Porque, por princípio, elas são uma perversão do plano que foi formulado
por quem estava em alto escalão e tinha a legitimidade democrática e o poder político para tomar decisão. Então, esse é um pouco o cenário quando a gente pensa em implementação. Por outro lado, o cenário, então, de que a gente tenta esconder, ou de que a gente acha pouco interessante, de que a gente acha que é sempre um problema. Por outro lado, como eu falei, o mundo da implementação é o mundo real da política pública. É o mundo real de todos os dias, dos milhares de equipamentos só em São Paulo, dos milhões de equipamentos, se a gente for pensar no caso brasileiro, dos milhões de funcionários públicos, se a gente for pensar no Brasil, que todos os dias acordam, abrem a porta do escritório e vão começar a receber milhões e milhões de pessoas cujo acesso ao Estado se dá primordialmente pelo nível da rua. É no nível da rua que o Estado, de fato, existe. Tanto é que tem uma abordagem da linha francesa que vai dizer a política pública só existe concretamente, ela só se materializa e concretiza no nível da rua. Não é na lei, não é na definição orçamentária, não é na criação de sistema. É quando a gente atende alguém e entrega algo. Ou quando a gente não atende alguém, fecha a porta e diz você não merece, você não pode, você não deve receber. É aí que a política pública, de fato, se materializa. Né? Então, ao mesmo tempo que a gente dá muito pouca importância e invisibiliza a implementação é o mundo concreto, a implementação é o mundo real. E é a implementação que constrói duas coisas que são essenciais para pensar a política pública. A primeira coisa é via a implementação que o acesso é garantido e, portanto, direitos são conquistados ou negados. É via implementação, não é via formulação que direito é conquistado. É na implementação que a gente diz aquela lei que diz que a política é universal e todo mundo vai ser tratado da mesma forma. É no dia a dia da implementação que a gente abre a porta ou fecha a porta para aquele cidadão. Então, primeira coisa é via implementação que o direito, de fato, é materializado. Segundo, é na implementação que a imagem do Estado é concretizada. Se as pessoas acham que o Estado funciona ou não funciona, não tem nada a ver com o Felipe, o Daniel ou o Sérgio Aveleda, que são grandes gestores e estão lá tomando decisões lindas. Tem a ver com o cobrador do ônibus que me tratou mal, com o motorista que parou fora do lugar, tem a ver com a assistente social que foi grosseira, com o médico que foi simpático, ou todo o contrário, tá? Pensando aqui genericamente. No dia a dia da relação cotidiana entre cidadão e funcionário público em equipamentos públicos ou na rua, que a imagem do Estado se materializa. As pessoas gostam ou não gostam do Estado, concordam ou não concordam com ele, apoiam ou não apoiam a política, não é com o que sai na grande imagem do que é essa gestão. É no que acontece no cotidiano. Não adianta nada a gente ter grandes gestores ocupando cargos comissionados, se no dia a dia a professora da escola maltrata meu filho, o médico não me atende, ou abre a porta do consultório me mandando embora rápido, o assistente social diz que eu estou mal vestido e por isso eu não posso receber o serviço. Se essas coisas acontecem, são essas coisas que vão criar a materialização da imagem boa ou ruim. E, além disso, são essas coisas que vão criar o acesso ou não acesso a direitos. Então, é no mundo da implementação que a gente não olha, que a gente invisibiliza, que a gente não dá a devida função e importância, que o Estado se materializa enquanto acesso a direitos e que o Estado se materializa enquanto imagem para o cidadão. Por isso, abrir essa caixa preta do Estado e falar dessa caixa preta da implementação e falar o que acontece nesse mundo é algo central. E quando a gente abre a caixa preta desse mundo, isso significa a gente da academia botar o pé no barro, ir lá estudar o CRAS na periferia, a escola na periferia ou no centro, significa a gente frequentar a sala de aula, significa o Eric me orientando, ir lá entrevistar o pessoal da medida socioeducativa de liberdade assistida, significa a gente ir lá no cotidiano, ou significa para os gestores ir lá entrar no equipamento, se despir de gestor e sentar ali do lado do atendente e ver quais são os problemas reais que ele encontra. Quando a gente faz isso, que significa a gente abrir a caixa preta, é que a gente descobre todo o potencial e riqueza que o mundo da implementação nos traz, que pode ser bom ou ruim. Eu vou falar um pouco mais desse bom ou ruim já, mas a questão é, o que acontece de fato no cotidiano é a materialização do Estado. E se a gente não olha para ela, ela vai continuar acontecendo de qualquer jeito. E ela pode estar acontecendo ajudando, ela pode estar acontecendo atrapalhando, ela pode estar acontecendo criando uma imagem boa e direito e acesso, ou o contrário. Então a proposta é a gente conseguir abrir essa caixa preta da implementação, não olhando para ela como perversão, como algo ruim, como algo que está fadado ao fracasso, como aqueles funcionários mal capacitados que não têm recurso e não atendem direito e vão fazer sempre errado. Mas sim como um espaço que é marcado
basicamente três elementos centrais, que são a ideia da transformação, a ideia da tradução e a ideia da interação. Todo o processo de implementação é marcado pela ideia de que a gente transforma o que veio naquilo que é possível fazer, de que a gente traduz as regras e traduz o que os usuários querem para algo que seja possível e que a gente interage. Então, entender o processo de implementação como um momento de transformação, tradução e interação é algo intrínseco a gente abrir essa caixa preta da implementação para olhar para o mundo real. Agora, o que é a implementação? Estou falando de alguns conceitos aqui, vou só falar o que eles significam para a gente avançar um pouquinho. Então, quando a gente está falando da implementação, em termos teóricos, a gente está dizendo do momento em que aquelas regras, leis, propostas vão ser materializadas. E a implementação, ela acontece, a gente tem dito isso na literatura há algum tempo, ela não acontece quando a gente aprova uma lei. Ela acontece a partir de um conjunto de decisões que vão descendo e vão subindo. É a implementação quando a gente está lá na secretaria tomando decisões na coordenação do SUAS, mas também é a implementação quando a SAS está tomando decisões lá na supervisão da assistência, também é a implementação quando a diretora do equipamento está tomando decisões, também é a implementação quando a assistente social está na casa do usuário. Tudo isso é implementação. A implementação é um momento de decisões conjuntas. E essas decisões são um momento, portanto, de recriação, de interpretação, de tradução, de interação. Muitos são os atores envolvidos na implementação. A implementação acontece em muitos níveis. E esses níveis vão descendo, esses níveis vão subindo, que é o que a gente chama de cadeia decisória na implementação. Então, a implementação ela tem muitos momentos em que ela acontece. Ela tanto tem muitos momentos e é tão rica, que a literatura acabou criando um monte de categorias para pensar quem trabalha na implementação. A gente tem a categoria, por exemplo, dos burocratas de médio escalão. Eu sei que ninguém gosta de ser chamado de burocrata, mas esse conceito na academia é um conceito bacana, tá? Não é ruim. Vocês podem chamar de trabalhadores, servidores, funcionários, tudo bem. O burocrata não tem nada de negativo quando a gente está no conceito acadêmico. Então, um ator importante para pensar implementação são os burocratas de médio escalão, que são diretores, coordenadores, gerentes, a gente que está no meio do caminho. Não são os secretários, não são os chefes de gabinete, também não são os assistentes sociais, não são os médicos, não são as enfermeiras. Um monte de gente que está no meio do caminho que é muito invisibilizada, que a gente não sabe exatamente o que pensa, o que faz, que decisão toma. Um outro conceito que foi criado, porque a implementação é um momento muito rico, é o conceito da ideia do back office, que são pessoas que estão nos serviços lá atrás, que ninguém vê na implementação. Né? É o pessoal, no Poupa Tempo, por exemplo, tem um monte de gente lá no back office, não é quem faz o atendimento e também não é a gerente do posto. É gente que está lá atrás, respondendo a demandas, executando tarefas que podem ser bem feitas ou mal feitas. E tem um outro ator, e esse é o ator talvez mais central de pensar a implementação, que é o tal do burocrata de nível de rua. O burocrata de nível de rua é conceituado pela literatura como todo mundo que interage com o usuário. Todo mundo que faz alguma interação com o usuário é um burocrata de nível de rua. Então, o burocrata de nível de rua trabalha no equipamento, por trás dele ele tem um monte de gente que está no back-office, e acima dele ele tem um gerente que é um burocrata de médio escalão. O burocrata de nível de rua é um conceito que foi criado por um autor chamado Michael Lipsky em 1980, que estava tentando entender por que quando a gente olha para a literatura, você encontra tantas coisas parecidas entre policiais, assistentes sociais, médicos e professores. São profissões com funções completamente distintas, que trabalham em políticas diferentes, que seguem comandos distintos, mas eles fazem coisas muito parecidas. Vocês podem não acreditar nisso em mim agora, mas daqui a pouco vocês vão acreditar, porque eu vou dar alguns exemplos sobre isso. Essas coisas parecidas que essas pessoas fazem têm a ver com o lugar que elas ocupam na gestão. E o lugar que elas ocupam na gestão é um lugar da intermediação entre o usuário, que chega com uma demanda, com uma vontade, com uma necessidade, e a gestão, que tem uma proposta, uma entrega e um serviço previamente estabelecido. O burocrata de nível de rua é quem materializa esta relação cotidiana Estado-usuário, porque ele faz a negociação com o usuário, aloca num serviço que o Estado cria e entrega o serviço para o usuário. Todo mundo que interage com o usuário é um burocrata de nível de rua para a literatura. Quem não interage não é burocrata de nível de rua. Então, o nível de rua não tem a ver com trabalhar na rua. O nível de rua tem a ver com interagir com o usuário. Tanto é que uma parte da literatura chama de trabalhador de linha de frente, né? Quem faz a linha de frente do serviço público. O burocrata de nível de rua
ele é, embora a gente não o valorize como tal, o maior contingente de servidores públicos no mundo inteiro. E aí, só para a gente materializar isso, na Prefeitura de São Paulo, a gente acabou de fazer Érica estava nessa pesquisa com a gente, uma análise dos servidores públicos da Prefeitura de São Paulo, comissionado, não comissionado, todo mundo, dos 122 mil servidores públicos na Prefeitura de São Paulo, 96 mil são burocratas de nível de rua. Ou seja, estamos falando de 78% do contingente de profissionais só da Prefeitura de São Paulo que são burocratas de nível de rua. E só para a gente materializar um pouco mais, a figura que eu estudo, que são os agentes comunitários de saúde, no Brasil hoje são 240 mil agentes comunitários de saúde. Agente comunitário de saúde faz 200 visitas domiciliares por mês. Isso significa que, por mês, nós temos mais de 40 milhões de visitas domiciliares só na saúde, sendo feitas por burocratas de nível de rua. Então, vocês vão multiplicando isso por professor, policial, assistente social, enfermeiro, médico, qualquer profissão que for, atendentes do poupa-tempo ou do serviço de emissão de documento, vão somando tudo isso para vocês terem noção do tamanho que é a burocracia de nível de rua quando a gente pensa em serviço público. Eles são o maior contingente, e isso, desde os anos 80, se aponta isso, por isso que a literatura começa a olhar para eles, porque eles são o maior contingente de pessoas. Eles são quem dá o acesso a direitos, como eu falei. Eles são a cara do Estado, a materialização cotidiana do Estado são eles. E, apesar de tudo isso, eles são os que ganham menos, eles são os menos envolvidos em processos decisórios. E eles são os menos valorizados na gestão sob qualquer quesito de valorização que vocês quiserem pensar. Tirando o auditor fiscal, que é um burocrata de nível de rua, o auditor do trabalho, que também é um burocrata de nível de rua, todos os outros são, para usar também um conceito que se fala na literatura, a ralé do serviço público. Só que a ralé do serviço público é a responsável por fazer o Estado funcionar. Vejam só que contraditório. Aquela ralé que a gente fala não são bem formados, não têm vontade de trabalhar, atendem mal o usuário, são as pessoas que vão garantir o serviço público, são as pessoas que trazem a informação cotidianamente ou não trazem, porque a gente não dá o espaço para elas trazerem, né? Então, esse grande contingente do Estado, de novo, 80% dos serviços públicos dos funcionários públicos de São Paulo, né, são as pessoas mais importantes para a materialização do Estado e as menos importantes quando a gente pensa em gestão, né? E isso tem a ver com um pensamento que não é culpa dos gestores de agora, nem no município, nem no governo federal, nem no Brasil. Isso é tradicional do próprio pensamento de como se estrutura a gestão. Isso tem a ver com a gente sempre pensar que as tarefas mais importantes do Estado são os processos decisórios de alto escalão e que o resto é automático. Vocês já ouviram falar o conceito de máquina burocrática? A máquina faz a máquina funcionar? A máquina opera ou não opera? Pois é. Essa galera, os 80%, são pensados como peças da máquina. Só que as peças da máquina pensam, têm vontade, têm valores, recebem informações que o resto não recebe, né? Mas eles são tratados como uma máquina, porque a gente acha que isso é automático. Isso não é automático, absolutamente isso não é automático. Como é que o burocrata de nível de rua atua? O que a literatura vai dizer, e isso, por isso que a gente conceitua esses caras como tal... Fernando, você põe um pouquinho de água para mim? Ai, meu Deus, vou ter que dar uma acelerada. Esses caras, como eu falei, eles estão na interação cotidiana entre o Estado e o usuário. E, por isso, eles sofrem uma pressão cotidiana. A pressão imaginem vocês como um atendente. Chega um usuário, atendente de qualquer serviço que seja, obrigada. Chega um usuário e senta lá no guichê e fala, eu tenho um problema. E aí ele começa a descrever o problema dele. E o problema dele não encaixa em nenhuma categoria previamente existente, porque o problema dele é muito mais complexo do que as categorias estatais, certo? E o usuário está ali falando, eu tenho um problema e eu quero que você resolva o meu problema. Porque você é a única pessoa que eu tenho para resolver. Eu fiquei um tempão na fila, quero resolver o meu problema. Certo? E essa pessoa começa a te pressionar para você resolver esse problema. E começa a levantar o tom de voz se você não resolve. E começa a brigar com você e diz que quer falar com o gerente, bate a porta do serviço e grita. Certo? Quebra o computador. Ou seja, esse burocrata, vocês já conseguiram materializar. O burocrata de nível de rua sofre, vamos pensar isso conceitualmente, ele sofre diariamente uma pressão por parte do usuário. Mas, ao mesmo tempo, ele sofre uma pressão aqui de trás. Da meta que ele tem que cumprir, da fila que está aumentando e o gerente está mandando ele ser mais rápido, do que o serviço está dizendo que ele deveria ter feito, da regra que ele está cumprindo ou não está cumprindo. Esse cara é comprimido dos dois lados.
pelo usuário e pelo gestor. E não é culpa de ninguém, é parte da natureza do trabalho dele, ele é comprimido. Certo? Ele sofre uma dupla pressão. Por isso que ele é ele, porque só ele sofre isso na gestão. Nenhuma outra camada sofre isso na gestão. Só o burocrata de nível de rua, por isso que a gente pode dizer que policiais, professores e assistentes têm características comuns, porque eles vão sofrer nessa pressão. E em algum momento eles explodem para algum lado. E aí tem toda uma discussão na literatura que vai mostrar como é que eles explodem, os tipos de explosão. O nome bonito disso é coping, estratégias de enfrentamento à pressão. Mas a ideia é de que ele explode para algum lado. Explode contra o usuário, explode contra a gestão, explode ficando doente, ele pode explodir de muitas maneiras diferentes. Então ele cotidianamente sofre essa dupla pressão dos dois lados. E quando ele sofre essa dupla pressão, ao mesmo tempo que ele sofre essa dupla pressão, é função desse burocrata tomar decisões muito importantes para a gestão. Quais são essas decisões? A primeira decisão, que parece uma decisão absolutamente automática, ela é um problemão. É uma decisão sobre categorização. O que isso significa? Falei para vocês que chega o usuário falando, eu tenho um problema. E o problema é super complexo. Qual é o primeiro papel de um burocrata de nível de rua? Fazer triagem e classificação. Disso tudo, o que me importa é que você vai se encaixar nesse serviço. De toda a sua complexidade de problemas, o resto eu vou ter que tirar fora. A única coisa é que você, Gabriela, que faz tal coisa, vai se encaixar aqui. Ou seja, ele categoriza. E quando ele categoriza, ele está fazendo basicamente duas coisas. Impersonalizando. Ele está fazendo uma demanda que é pessoal, individual, sem pessoal. Não importa se a Gabriela vai virar um número alocado em um serviço. Isso pode ser bem feito ou mal feito. E, ao mesmo tempo, ele está dizendo qual é o caminho dos serviços aos quais você tem acesso, que é a discussão que a literatura vai chamar de merecimento. Ele cria os canais do merecimento. Você merece isso, você merece aquilo, você tem direito a isso, você tem direito àquilo. Ele indica, certo? Então, primeiro papel importante do burocrata de nível de rua é categorizar. E, na medida em que ele categoriza e classifica, ele aloca em serviço. Ou seja, ele tem um poder distributivo enorme, que pode ser bom, do tipo assistente social dizendo você tem direito, e pode ser ruim, do tipo policial parando na rua e falando você está vestido. Ele pensa, né? Ele não fala. Você está vestido com uma roupa que eu acho que você te coloca numa classe de perigosos, potenciais perigosos, e, portanto, eu vou fazer abordagem com você. Certo? Então, pode ser punição, pode ser entrega de serviço. Então, o burocrata de nível de rua, ele categoriza. O burocrata de nível de rua, ele aloca. O burocrata de nível de rua escolhe espaços de interação. Ele escolhe como é que ele vai fazer o atendimento. Não é ele sozinho. Então, se a gente atende numa caixinha fechada, o guichê é uma janela, ou se a gente atende na casa do usuário, isso faz muita diferença para como é que o atendimento funciona. Né? Então, o burocrata de nível de rua escolhe espaços de interação. E uma quarta função importante é que o burocrata de nível de rua ensina o papel do usuário de como é que ele é cliente do Estado. E isso é uma coisa que a gente não pensa muito, mas todos os dias cidadãos aprendem a serem clientes do Estado. Que roupa ele pode vestir, que tipo de fala ele pode ter, que tipo de comportamento ele pode ter, o que ele tem acesso ou não tem, se ele é merecedor, se ele não é, se ele é disciplinado ou se ele não é. Quem é que faz isso? É o burocrata de nível de rua. É o professor que chega em sala de aula e fala você é indisciplinado, vagabundo de uma família que não investe em estudo, então, portanto, você está fadado ao fracasso. Ou você é super esforçado, apesar da sua família ser um problema, eu vejo que você está aqui todo dia estudando, portanto, para você eu vou dar mais atenção. Todos os dias o burocrata de nível de rua ensina para o cidadão como ele é, o que ele merece, o que ele pode receber, o que ele não pode receber. E isso pode ser muito bem feito. A gente tem muitos casos, depois se vocês quiserem eu conto alguns, de burocratas de nível de rua que incluem, que reduzem desigualdade, que fazem serviços com uma tradução incrível. E isso pode ser muito ruim. Isso pode ser excludente, isso pode ser criar identidades ruins, estigmatizantes, isso pode perverter o serviço. Então, a questão é a gente trazer, e acho que esse é o recado central que eu queria trazer, a ideia de que a natureza da implementação é uma natureza criativa. Tenham isso como um pressuposto. Burocrata de nível de rua sempre vai criar, sempre vai transformar, porque é a natureza do serviço dele que ele crie, que ele transforme. A gente pode dizer a criação foi para o bem, a criação foi para o mal. A criação ser para o bem ou ser para o mal pressupõe que a gente invista para que ela seja para o bem, se a gente quer que ela seja. Isso significa que a gestão tem que garantir, em primeiro lugar, que o burocrata de nível de rua tenha os recursos necessários para fazer o que ele faça. Segundo, que o burocrata de nível de rua seja a pessoa certa para fazer o que ele vai fazer. E, em terceiro lugar, que o burocrata de nível de rua tenha os incentivos corretos para atuar da maneira como a gente quer.
né? Então, nesse sentido, eu estou terminando, Fernando, juro para você. Nesse sentido que a ideia a proposta que eu queria trazer era de que a gente deixasse de ver a implementação como erro, o lugar sujo, o lugar do desvirtuamento, para olhar para ela como um lugar do potencial criativo, da potencial transformação e das interações que fazem parte dela. E investir nisso dessa maneira. Como? Em primeiro lugar, trazendo para a mesa a discussão da implementação. E aqui eu já acho um passo importante nesse sentido. Então, em vez da gente falar implementação de fato é ruim, é o errado, a gente dizer a implementação é algo que a gente tem que discutir. E quando a gente faz isso, a gente vai trazer para a mesa uma discussão que é o que a gente quer que os burocratas façam e como a gente quer que eles façam isso. Ou seja, a gente quer que as pessoas tratem de um jeito ou de outro jeito. E tratar de um jeito ou de outro jeito significa que a gente tem que dar recursos, significa que a gente tem que dar incentivos, significa que a gente tem que dar capacitação, né? Significa, portanto, que a gente tem que trazer esse mundo criativo para cima da mesa como um elemento decisório. Uma das coisas que eu costumo falar sempre quando eu dou cursos em gestão é discricionariedade, que é a liberdade da ação do burocrata, tem que ser um instrumento de gestão. Ela não é um erro, ela é a natureza do serviço. Se eu quero que o burocrata tenha mais discricionariedade ou menos discricionariedade, é algo sobre o qual eu tenho que refletir. Porque se eu não pensar nisso, alguém vai pensar por mim, né? E não esconder e fechar o livro e falar algo está errado aqui, né? A gente tomar decisões alocativas sobre isso. E aí eu vou fechar dando um último exemplo, um último caso para mostrar o lado ruim da história e como é que a coisa devia ser. É um caso que eu sempre conto, porque acho que ele mostra muito para a gente como é que a gestão trabalha com a discricionariedade, com a ideia dos burocratas de nível de rua. Eu estava uma vez acompanhando uma agente comunitária em uma unidade básica de saúde, e a agente comunitária tinha uma reunião toda segunda-feira, a equipe tinha uma reunião toda segunda-feira para discutir casos do final de semana. A agente comunitário não trabalha de fim de semana oficialmente, mas trabalha na prática, tá? Tanto é que segunda-feira de manhã tem uma reunião para discutir o que aconteceu no final de semana. E a agente comunitária conta, nessa reunião, que na véspera o vizinho dela cortou os pulsos, tentou se matar. Ela foi chamada, foi na casa da pessoa, enrolou pano de prato, botou o cara no carro dela e levou para o pronto-socorro. O cara se salvou. Quando ela contou isso, a médica começou a gritar, literalmente gritar com a agente comunitária, dizendo que ela não podia ter feito isso, porque isso era ilegal. Isso não está no escopo da profissão dela. Ela não podia tocar no sangue do usuário porque ela podia ficar doente. Ela podia ser processada pelo cidadão e ela podia ser processada pelo Estado. Ou seja, estava tudo errado o que ela fez. Ela saiu da sala muito brava quando ela ouviu isso. E antes de fechar a porta, ela falou, se eu fosse só vizinha, eu era obrigada a cuidar, mas por eu ser agente comunitária de saúde, eu sou proibida de cuidar. Saiu, fechou a porta e foi embora. Eu fiquei na sala com a médica e a enfermeira. E a enfermeira fala para a médica, olha, para a gente evitar problemas com esse tipo de caso, eu acho que a gente devia distribuir luvas. Porque, pelo menos, se algo assim acontece, ela não pega a doença. Todo mundo concorda com a solução? Certo? A médica, na hora, responde para ela, a gente não pode fazer isso. Porque se a gente distribui luvas, a gente admite que isso pode acontecer. Como isso não pode acontecer, a gente não pode distribuir luvas. Acabou a reunião. É assim que a gente trata a discricionariedade. A gente finge que as pessoas não decidem. A gente finge que as coisas não acontecem. Mas as pessoas decidem. E as coisas acontecem. E elas são imprevisíveis. E não tem melhor secretário do mundo que vai prever que isso aconteça. A questão, portanto, é como é que a gente constrói espaços para que essas decisões sejam boas, virtuosas, includentes, transformadoras e inovadoras. E a gente só faz isso se a gente abre a caixa preta da implementação, dando a real importância para ela, para falar assistentes sociais, médicos, enfermeiras, auxiliares e assim por diante, são muito importantes. Portanto, como é que eu vou ouvir essas pessoas? Como é que eu vou capacitar elas melhores? E como é que eu vou dar um espaço de uma criação boa, positiva? E isso não se faz ignorando. Isso se faz admitindo que essas coisas acontecem. É isso. Desculpa, estourei. Muito obrigado, Gabriela. Agora, se quiser, fica à vontade. E aí, agora eu gostaria de chamar, então, a Rosane Bertot, que é coordenadora da gestão do Sistema Universal de Atendimento Social da Secretaria de Desenvolvimento Social, para refletir, então, a partir da prática dela sobre essas questões que a gente está conversando. Obrigada. Eu também tenho muitos amigos aqui, Gabriela, que estão comigo desde o começo lá da minha trajetória. Mas antes de começar, eu queria agradecer ao Felipe, porque assim, eu nunca imaginei, eu já falei isso para ele várias vezes,
estar neste lugar. Realmente é uma coisa fora do contexto para mim. Nunca imaginei que a minha trajetória, desde lá da ponta, fosse me levar a esse lugar. Então, eu agradeço ao Felipe, já fiz várias vezes, mas vou fazer isso até o fim, porque tem sido uma experiência para lá de incrível. Não, é muito trabalho, né? Então eu falo isso, o povo briga comigo, mas eu chego na secretaria por volta das 7h10 da manhã e vou embora às vezes às 8 horas da noite. Essa secretaria que a gente está é uma secretaria muito grande. Embora seja com pouco orçamento, né, a gente faz muita coisa. E a maioria das coisas que a gente faz é a ponta que nos diz o que temos que fazer. O Fernando pediu para eu contar um pouco da minha história. Eu comecei na creche. A creche foi um lugar de muito aprendizado. Eu sou pedagoga de formação. Fui formada para trabalhar em escola e acabei numa creche lá em São Miguel Paulista, que nem tinha muro. Eu saí da sala de aula do Estado e da Prefeitura e fui trabalhar em São Miguel Paulista. Morava na zona norte da cidade, demorava 3 horas para chegar lá. Eu fui conhecer a periferia naquele momento. Eu já tinha trabalhado em escolas na periferia, mas eu fui conhecer o que é o atendimento lá naquele lugar. Fiquei 1 ano e 9 meses. Foi muito difícil, porque foi um tempo de adaptação. Foi um tempo em que as creches começaram a receber os coordenadores pedagógicos. O atendimento da creche era basicamente voltado para as mães que trabalhavam. O creche é um equipamento que foi uma luta de mães que trabalhavam para ter onde deixar seus filhos. E, de repente, o pedagogo entra lá dizendo como que as coisas têm que ser. Então, foi um período de aprendizado e de me desprender um pouco da lógica da escola para ir para a lógica do atendimento socioeducativo nas creches da cidade de São Paulo. Eu fiquei esse tempo lá, depois eu me removi para Santana, por um milagre, né? Porque foi uma coisa milagrosa. Eu consegui sair de São Miguel e ir para Santana. Também fiquei um tempo em creche lá. E depois eu fui para trabalhar na supervisão de assistência social, que é outro nível, né? É onde a pessoa que faz supervisão daquele equipamento onde eu trabalhei lá quase 8 anos. Também foi uma coisa diferente, porque é diferente, mas foi muito importante eu saber como era estar do lado de lá. Eu não consigo entender como alguém consegue fazer supervisão de uma coisa que você não conhece. E, nesse caso, eu e muitas aqui, minhas amigas, fizemos esse trajeto. Fomos lá fazer supervisão e eu pensava, bom, eu quero ser uma técnica diferente daquela que eu tive, porque aquilo lá, para mim, não era supervisão. E assim eu fiquei um tempo em Santana, depois eu fui para a Sé, que é um universo da SAS completamente diferente dos outros territórios. Tudo que não tem no outro lugar tem na Sé. Foi o momento do grande boom de aumento de população de rua na cidade de São Paulo, o aumento dos serviços de acolhimento. Foi quando a gente começou a olhar para a população de rua, porque a gente teve que abrir mão das creches. Também foi uma coisa bem difícil, porque tratar de creche é uma coisa maravilhosa. A gente sabia fazer creche com o pé nas costas. Agora, olhar para a população de rua e fazer abordagem, porque éramos nós que fazíamos isso, nós íamos para a rua, na época do frio, né, Maria? Fazer ronda em todo o território, às 6 horas da tarde, naquele frio, e os moradores não queriam ir. Então, isso também, quando a gente chega no gabinete, você olha, não, o que o orientador faz hoje? Isso era o que a gente fazia lá há 15 anos atrás. Aí eu fiquei um tempo em Santana, passei na Sé, depois eu fui para a Casa Verde, lá eu fiquei 8 anos e meio, lá eu fui coordenadora de planejamento e fui supervisora. Quando acabou meu tempo de supervisão, tinha mudado a gestão, eu voltei a ser técnica, porque também acontece isso. Uma hora você é gestor, né, Antônio Carlos? Outra hora você é técnico. Eu tenho um supervisor que a gente já foi chefe, eu já fui chefe várias vezes, que é uma coisa interessante, porque a gente acaba trocando de lugares na prefeitura, e isso é uma coisa boa. Então, a gente não pode brigar muito, porque sempre você pode estar depois ser funcionária dele. Aí eu fiquei esse tempo na Casa Verde, e aí chegou um momento que eu fui convidada para ir para o gabinete. Eu estava bem cansada já, porque você não consegue sempre se reinventar. Porque eu nunca quis ficar tanto tempo no mesmo lugar. Então, eu já tinha ficado 4, aí fiquei 8. Nesse momento, falei, bom, eu saí da SAS, da Casa Verde, fui para o gabinete trabalhar na proteção básica, porque a gente tinha um objetivo, que era escrever a norma técnica. E eu dizia que eu já tinha tido um filho, eu já tinha plantado algumas árvores, agora eu queria escrever um livro, e assim eu fiz. A gente escreveu uma norma do nada. Assim, a gente não tinha nenhuma referência para escrever uma norma técnica de serviço de convivência, e isso a gente fez. Fiquei 4 anos na básica, aí no final no último ano da gestão, eu fui convidada para ir para a escola de formação.
eu dizia que aquele era o meu lugar, porque eu sou pedagoga de formação, e eu sempre, no meu trabalho, eu sempre, apesar de estar numa secretaria de assistência, isso foi uma opção. Eu não quis ir para a educação quando a gente teve a possibilidade, eu quis ficar aqui, porque eu acho que aqui a gente tem um trabalho dinâmico. Não há um dia sequer que você pense, ai, que coisa, hoje não aconteceu nada. Não, isso não acontece. É sempre um acontecimento diferente do outro. E quando eu fui para a escola de formação, eu pensei, bom, cheguei aonde eu tinha que chegar, agora eu posso me aposentar. Afinal de contas, eu vim para o Espaso, que era o que eu queria. E eu falava que era longe, que era muito distante, mas quando eu tive o convite, eu não consegui resistir. Falei, não, eu vou topar porque eu tinha pouco tempo. No final de 2016, eu ia me aposentar. E aí, mudou a gestão, o Felipe chegou, ele foi lá me conhecer no Espaso, e passou um tempo, eu fui participar do Conselho Municipal de Assistência Social. Esse foi um outro aprendizado, que é um outro jeito de olhar a secretaria. E, por fim, o Felipe me convidou, o José, para ser coordenadora da gestão do SUAS. Hoje eu penso, foi tudo isso que me trouxe até aqui. E hoje eu me senti, a primeira vez que o José falou, você quer ser? Eu falei, quero. Não vai pensar? Eu falei, não vou pensar. Porque alguma coisa me trouxe até aqui e aqui eu vou ficar. E eu juro, eu não sabia o que eu tinha que fazer naquele momento. Mas eu sabia que eu ia conseguir. E uma coisa que eu acho que pensando nesses dias a respeito do que eu teria que falar, isso faz toda a diferença. Você não consegue ser um burocrata da gestão se você não foi da ponta. E pensando nisso ontem à noite, dos 7 coordenadores que eu tenho dentro da Coordenadoria de Gestão do SUAS, 5 passaram pelo território. Roberval, que é o coordenador de parcerias, ele foi técnico de STDI, ele cuidava de planilhas, de execução de serviços, hoje ele é coordenador geral de parcerias. O Luiz Fernando, de Gestão de Benefícios, ele foi estagiário dessa secretaria, ele foi supervisor da SE, ele trabalhou na Especial e hoje ele é coordenador da Gestão de Benefícios. A Silmara começou na creche, hoje ela é coordenadora da Proteção Básica. O Nelson foi gerente de abrigo, fez intervenção em vários abrigos da cidade de São Paulo e de outras cidades, hoje ele é coordenador da Especial. Então, eu tenho um grupo de coordenadores que veio da ponta. Então, quando a gente conversa a respeito da implementação, a gente conversa com gente que já esteve lá. E seria muito diferente se não fosse assim. Hoje eu considero que a gente tem muitos ganhos, e eu já falei isso para o Felipe, porque gente que vem de fora e vem gente nova, coloca ar na cabeça da gente. Eu tenho alguns amigos aqui, os APPGGs, que ficam lá no nosso gabinete, que fazem isso com muita clareza. Ele aponta para a gente coisas que, às vezes, a gente não consegue mais ver de tão, às vezes, viciado que está o olhar. Porque a gente fica, depois de 35 anos, né, Maria? Não tem jeito. A gente fica com o olhar viciado. E eles que são novos, eles conseguem colocar, falar, ó, pensa bem, será que por ali não é um caminho? Aí eu falei, não, talvez seja, Léo. Vamos repensar. E isso é muito importante. Então, assim, existe um peso muito grande daquilo que acontece no território e que tem que rebater lá no gabinete. E para você ir para lá, você tem que ter feito o caminho de ter estado lá na ponta. Porque senão, eu fiquei pensando isso ontem à noite, senão, antes de você falar, senão não faz sentido. A pessoa que vai pensar numa proposta, ela tem que saber qual pode ser o resultado disso lá na porta do CRAS. E eu quero contar uma história que aconteceu com a gente, que diz respeito muito próximo ao que acontece na ponta, que foi a Espetrans ter decidido que os beneficiários do passe livre teriam que passar pelo CRAS. Isso foi um caos. Estabeleceu-se um caos na cidade, né, Daniel? Foi uma coisa... Gente, eu juro, eu tive dó das supervisoras, dos coordenadores de CRAS, dos técnicos, porque assim, eu não podia resolver, não tinha como resolver naquele momento. Naquela hora, no final, aí prorrogou uma vez, você pensa, não, eles vão. Não, eles só foram na última semana. Que é uma coisa de... E o SPT veio no nosso pé, e aquela coisa toda, o povo quebrou o computador, e quebrou mesmo, não foi ficção, agressão, eles xingaram, jogaram água nas meninas, foi um caos. Só que isso fez com que a gente parasse para pensar que a gente precisava achar uma solução, que deveria ser uma inovação, que para nós ainda é um processo difícil pensar em inovação dentro do CRAS. Por quê? Porque o CRAS é um equipamento de porta aberta. Então, a pessoa que vai lá, que ela vai relatar o problema dela,
ela vai contar história, ela não pode agendar para contar história. Isso eu falei para o repórter da Globo. Não dá, amigo. Se a pessoa chega lá dizendo, olha, eu estou passando fome. Ah, então eu vou agendar, tá bom? Depois você volta aqui. Eu não posso fazer isso. Então, o que eu posso fazer para resolver esse problema? Bom, aí o Felipe nos provocou e a gente, então, começou a pensar numa questão do agendamento para essas situações pontuais, de serviços que não são da assistência, como o caso, a questão do passe livre, mas que acabam rebatendo lá, porque a Coordenadoria Geral de Benefícios responde pelo Cade Único na cidade de São Paulo. Poderia ser outra secretaria. Eu acho que não faz sentido, mas no nosso caso é a Smarts através da Coordenadoria de Gestão de Benefícios. E aí começou uma conversa do Luiz Fernando, que é o coordenador, para a gente pensar nessa história do agendamento. E olha o que ele fez. E isso eu sei porque eu nem contei para o Felipe, porque ele contou isso ontem. Ele foi para a área. Ele foi para a área com os seus técnicos, sentado ao lado da pessoa que fica na recepção do CRAS, para entender como é que nós vamos fazer isso. E a conclusão que ele foi para MBoi, que é o caos, Itaquera e CRAS Iguatemi. Itaquera, MBoi e Iguatemi é São Mateus. Lá foi o Luiz Fernando, São Mateus, né, Iguatemi? Lá foi o Luiz Fernando com os técnicos da equipe entender como isso rolaria na prática. E qual foi a descoberta do Luiz Fernando? A gente consegue agendar todo o cadastramento do Cade Único e a gente faz o dobro de coisas que a gente faz hoje. Então, aquilo que a gente achou que não era possível, ele foi lá na ponta e percebeu que dá sim para agendar o Cade Único para todo mundo. Não só para aquela situação pontual, que é da inscrição, mas também para todo mundo que quiser acessar o Cade Único. Ele falou, eu não vou falar o número que ele falou, porque eu achei tão impressionante, mas assim, é o triplo do que a gente faz hoje, a gente consegue fazer com o agendamento. Então, a gente está indo por um caminho que a gente acreditou que não era possível, mas vamos chegar lá no agendamento do Cade Único pelo agendamento online. Inclusive, na própria porta do CRAS isso vai poder acontecer. Sim. Entendeu? Então, assim, às vezes, as ações que acontecem na ponta, tudo aquilo que aconteceu com os nossos burocratas de ponta, e eu não tenho problema nenhum dizer que sou burocrata, eu sou uma servidora pública com orgulho, não tenho problema de pensar que eu tenho que fazer a regra sim, eu tenho que executar sim, e que eu gosto de fazer isso. Essa situação nos levou a pensar num modelo diferente, que é poder fazer agendamento online. Uma coisa que eu não acreditava, mas que vai dar certo. Por quê? Porque a gente foi até a ponta dizer, olha, o Luiz Fernando falou ontem, Rosane, dá para ser. O que não dá para ser? O que não dá para inovar? O atendimento às pessoas na hora que elas precisam. Então, não dá para pensar em inovação, por exemplo, e não ir atender a pessoa numa situação de emergência. Não dá. A pessoa perdeu a casa, perdeu o colchão, perdeu a comida. Então, eu vou dizer, não vou inovar. Tem coisas, quando o atendimento é pessoal, quando aquela pessoa precisa daquela atenção, naquele momento, seja de manhã, de tarde, de madrugada, para isso não há inovação. A gente vai continuar dependendo de um burocrata da ponta para atender as pessoas. E disso a gente não vai abrir mão. Esse tipo de coisa não tem agendamento, não tem inovação. Porque as pessoas precisam de... acho que a coisa mais importante que que a política de assistência faz é a escuta qualificada. Aquela pessoa precisa ser ouvida. Então, aquela pessoa precisava ser atendida. Eu também colocaria ela dentro do carro e estaria pouco me lixando com o que a médica ia dizer. Sinto muito. Meu marido briga comigo porque eu participava de uma igreja. Eles começaram a fazer algumas bobagens e eu levantava falando, mas isso não pode. Eu falei, aqui você não é funcionária pública. Não, eu sou. Eu sou professora funcionária pública em qualquer lugar. Não consigo me desvencilhar desse papel, tanto quanto a moça. É difícil, não dá para pensar. Aliás, acho que eu não paro de pensar um minuto nessa secretaria. Isso é um problema, mas enfim. Acho que é uma coisa que está em mim mesmo. Então, assim, eu até nas férias, né, Ana Maria? Até o chefe falou que eu comecei a responder, porque eu já não aguentava mais ficar em casa no 15º dia, pelo amor de Deus, não dá mais. Porque eu acho que eu ainda tenho tempo para fazer diferença na ponta, estando no gabinete. Eu tenho convicção e certeza, quem já trabalhou comigo, acho que pode concordar comigo, eu fiz diferença na ponta. Então, eu mesmo sendo uma pedagoga, numa secretaria de assistência social,
Eu sempre voltei o meu olhar para dizer, não, eu preciso fazer diferença na ponta. É esse o lugar. Estar na gestão do sistema de assistência social, apesar de ser pedagoga, acho que talvez o lugar natural desse fosse um assistente social, é poder pensar em situações em que na ponta, que aquilo que eu faço aqui tem que reproduzir lá na ponta. Não tem como fazer alguma coisa no gabinete sem pensar o que é que essa técnica vai fazer lá na hora que ela for atender aquela pessoa. Então, coisas que a gente tem que desconstruir muitas vezes, né, porque a gente tem uma cabeça construída em cima de um modelo de burocracia. Eu aprendi com a professora Neire Ramos, que foi nossa funcionária, depois foi professora da gente na especialização. Não me esqueço daquela aula, ela morreu um tempo depois, mas qual é a função da burocracia? Eu olhava para aqueles processos, pensava, meu Deus, não aguento mais abrir processo. Ela falou assim, sim, qualquer um pode ver aquilo que você fez num processo. E aquele dia, naquela aula, eu falei, faz sentido. Todo mundo pode querer ver o que eu faço, porque eu faço uma ação pública. Então, eu faço uma ação que todo mundo tem que saber o que eu estou fazendo. Eu não posso fazer uma ação que fique só para mim. Então, eu acho que assim, o que eu tiro dessa história é muito importante que as pessoas que trabalhem na gestão tenham passado pela ponta. E hoje a gente tem uma situação na SMADES que é um grupo de funcionários públicos pequeno, né, porque a gente tem 1.000 funcionários na SMADES, mas a gente tem 15.000 funcionários na ponta, que são funcionários pagos com a verba pública, mas que são funcionários das organizações sociais. Isso é uma coisa muito complicada, porque a gente opera a política da cidade de São Paulo por meio de organizações. Tem outro jeito? Não acredito. Neste momento, com 1.304 serviços, 250.000 pessoas atendidas por dia, acho que a gente não consegue fugir muito desse padrão. Então, aquilo que você falou, Gabriela, é muito importante, porque assim, a gente precisa olhar mais para quem está lá na ponta. Embora eu tenha esse olhar, porque eu já vim de lá, ontem o Felipe estava falando com o defensor do Paraná, nós temos 600 abordadores, orientadores socioeducativos que fazem abordagem de rua. E a gente fala, esse é o primeiro passo, é por ele que o morador de rua vê as SMADES. Então, depende dele, aquilo tudo que acontece depois. Se ele vai para o centro de acolhida, se ele vai ser encaminhado para um tratamento de saúde, né, que o próprio CES pode fazer isso, se ele quer tirar o documento. Se ele não for capaz de fazer essa interlocução, de chamar aquela pessoa para aquilo que ele está querendo dizer, a gente vai continuar tendo tantas pessoas na rua, apesar de a gente sabe que estar na rua também, às vezes, é uma opção. Então, mas eu concordo com o que você falou. É muito legal ouvir alguém falar da prática que a gente tem, né, traduzindo isso em um artigo científico, em uma lógica que, às vezes, a gente opera, mas não consegue pensar com toda essa lógica organizada. Mas que, na prática, é isso que acontece. Tá? Então, eu agradeço. Estou aberta. Muito obrigado. Muito obrigado, Rosane. Eu queria convidar as duas aqui para virem sentar. A gente já está um pouquinho no nosso horário, mas eu acredito que, enfim, quem puder ficar mais um pouco, acho que ainda vai aproveitar muito desse diálogo. Acho que poucas vezes o nome do evento fez tanto sentido como o que a gente está vivendo hoje. Tá? A gente está com o microfone ali, então se alguém quiser fazer pergunta, por favor. Pois não, pois não. Bom, eu vou ter que sair, que eu tenho uma reunião aguardando desde as 10. Mas queria parabenizar de novo o secretário Daniel e todos que estão participando. É realmente muito enriquecedor. Tá? E parabéns também a Gabriela e a Rosane pela palestra. E façam perguntas difíceis, elas estão aí para isso. Obrigado. Pois não, gente. Quem gostaria de fazer alguma pergunta? Obrigado, Felipe. Tchau, tchau. Bom dia, meu nome é Paulo, sou aluno de Gestão de Políticas Públicas da USP. Queria agradecer primeiro as duas, a Rosane não conhecia, a Gabriela agradeço primeiramente pelo conhecimento, já previamente nós somos alunos aqui da Renata Bichir e os textos são muito importantes como referência. E
vivendo essa... Hoje estou estagiando pela primeira vez agora na Secretaria de Educação e tentando conciliar essa visão de gestão e política. A gente uma vez trabalhou sobre a questão da burocracia e um dos exemplos levantados do nível de rua foi... A gente está sempre falando sobre a dificuldade de trabalhar no Brasil com lugares distantes, periferias, a pobreza longe, mas a gente vive isso no centro de São Paulo, aqui mesmo. E quando teve um caso de trabalhar na região do Glicério, ali na Liberdade, e as assistentes sociais que foram tratar com as famílias sobre atendimento à primeira infância, quando foi planejado no gabinete todas as ações de saúde e assistência, quando as assistentes chegaram lá, elas viram que a dificuldade era entrar nas casas porque as crianças tinham mordida de rato por conta do lixo, e a gente planejando ações de brincadeira na rua, Sesc, parque, e as mães pedindo, não, a gente só precisa que recolham o lixo, porque as crianças estão perdendo o dedo. Então, eu queria um pouco da perspectiva de vocês, como a gente trabalhar a questão da gestão, sobre essa de planejamento e de burocracia, vivendo os últimos 2 anos no Brasil, né, de aumento de pobreza, de população de rua cada vez maior, de corte de gastos públicos, de redução da Prefeitura de São Paulo, do governo federal. Como que a gente consegue inovar no sentido da burocracia, atender essas pessoas, se a gente ainda precisa... Como conciliar as questões políticas com as de gestão? O secretário pediu perguntas difíceis, pelo jeito. O pessoal ouviu. Não quer juntar mais? Vamos talvez juntar umas 2, 3 perguntas e aí a gente passa. Aqui, por favor. Aqui na frente mesmo. Você tem também? Bom dia, meu nome é Gabriela, eu sou estagiária na Smith, fui aluna da Gabriela na UFABC antes de entrar nas Ciências Sociais. Bom, eu faço parte agora da equipe que está implementando a política de atendimento ao cidadão, que, como foi falado, vai ser lançada em breve. E a questão que a Gabriela levantou sobre a discricionariedade me chamou muita atenção, porque dentro da implementação da política de atendimento, a gente está elaborando um diagnóstico, um questionário bem extenso, para ser feito tanto nos gabinetes quanto nas praças de atendimento, né? E, enfim, tem algumas perguntas sobre a discricionariedade, e eu confesso que até você levantar essa questão aqui, Gabriela, eu não via discricionariedade, sei lá, enfim, eu via com maus olhos, né, essa questão da subjetividade no atendimento. Então, a padronização o máximo possível, maior possível do atendimento é o ideal. Eu queria que você desenvolvesse mais essa questão da importância da personalização do atendimento, mas mantendo essa questão do governo único para cidadão único, assim, que é toda uma coisa que surgiu na minha cabeça. Não sei se fez sentido o que eu falei para vocês, mas são várias perguntas que se juntaram ao mesmo tempo. Acho que é isso. Não, uma das coisas, Gabriela e Rosane, que a gente trabalha há muito tempo e que com tanto a ideia, o 156, o próprio Descomplica, é a questão da informação, que eu acho que é muito pouco discutida, mas que a gente vê como consequência quando uma informação não chega, seja no cidadão, seja no funcionário, no burocrata, no nível de rua. E a gente vê as coisas mais malucas que acontecem, né? O 156 fica sabendo pela imprensa que algumas coisas estão mudando na área pública, assim por diante. Eu queria um pouco, se vocês explorar um pouco essa coisa, como democratizar o acesso à informação, como fazer com que essa informação chegue para todo mundo de uma forma homogênea, padronizada. E isso a gente tem percebido, né? Quando a gente no Descomplica começa a executar serviços e que a informação que está num 156 muitas vezes é totalmente diferente do que aquilo que está ali na ponta. E como fazer para que a gente consiga fazer que essa informação de fato, que muitas vezes não é nem o serviço que o cidadão quer. Se ele tem uma informação correta, muitas vezes ele toma outro caminho para chegar lá. E
o próprio funcionário, muitas vezes, consegue com isso também resolver o problema. Só que nem sempre a gente consegue cruzar isso direito. Acho que temos mais uma ali, daí a gente faz a rodada e vê depois se dá tempo de fazer mais algumas. Pois não. Oi, eu também sou funcionária da Smith, eu trabalho no mapeamento de processos. Na área, a gente até, inclusive, está trabalhando junto com o CRAS. E uma dificuldade muito grande que a gente trabalha só com serviços da ponta, né? Serviços de atendimento direto ao cidadão. E uma dificuldade que eu sinto que a gente tem em todos os nossos mapeamentos é justamente onde que está o ponto ideal entre a padronização do serviço e essa discricionariedade. Porque, por exemplo, o CRAS é um bom exemplo. Cada CRAS faz uma infinidade de serviços diferentes. Eles são os mesmos serviços com os funcionários contratados para exercer, teoricamente, a mesma função, mas alguns CRAS fazem uns serviços e outros não. E aí, quando a gente traz uma visão de fora, que a gente faz um mapeamento em conjunto com uma consultoria, eles trazem muito essa visão da padronização. Padronização, tem que fazer ficha, tem que padronizar, tem que colocar tudo na caixinha. E aí, então, como é que a gente acha esse equilíbrio, né? Porque é muito difícil. E a gente tem um filme chamado Daniel Blake, eu não sei se vocês assistiram, mas é muito isso. Ele tem um escopo que ele quer seguir passo a passo, mas o caso do cara não entra, né, dentro dessa caixinha. Então, como é que a gente trabalha isso para deixar o serviço mais eficiente? Porque, enfim, a discricionariedade também muitas vezes atrapalha o serviço, porque algumas coisas se prolongam, a informação é passada de uma forma errada. Então, como a gente acha esse ponto ideal, né, entre as duas coisas? Só queria responder o que ele disse em relação a gente encontrar situações que não estão dentro daquilo que a gente está buscando. Assim, eu acho que o que a gente tem tentado fazer nas MADs é fazer uma ação intersetorial para resolver os problemas diversos daquela família. Então, assim, se a gente vai levar um brincar e a gente encontra um rato, a gente vai buscar uma solução para tirar o rato. E o brincar fica para depois. Então, a gente tem uma ação específica que as 3 secretarias, que são as maiores, Educação, Saúde e Assistência, que são as secretarias já descentralizadas, que é uma coisa importante. A gente não tem unidades de gestão da cultura, do esporte nos territórios. Então, a gente tem, acho que são as 3, Saúde, Educação e Assistência, e a Secretaria de Prefeituras Regionais, que estão descentralizadas, o resto não. Mas acho que a resposta para isso, como que eu resolvo, ao levar o brincar e encontrar a criança mordida, é realmente ter uma ação intersectorial na ponta, que é o que a gente faz. Então, a gente tem, por exemplo, ações com crianças beneficiárias do Bolsa Família, que têm deficiência, a gente faz essa articulação lá na ponta. Isso nem chega no gabinete. Então, a gente tem grupos formados pelas secretarias, cada SAS tem um grupo formado pelas 3 secretarias que resolve os problemas na ponta. Então, foi visitar uma criança, porque a ação de visitação, ela é da saúde e da assistência. A gente não visita os mesmos lugares, às vezes. Então, tem uma ação pontual, a gente aciona as outras secretarias e até aciona a subprefeitura para resolver aquele problema pontual. Então, essa ação intersetorial, eu acho que colabora para isso que você está dizendo. Pensar uma coisa, chegar lá e encontrar outra, chama o grupo de gestores para tentar resolver aquele problema específico que não estava na primeira lógica daquele atendimento. Vou completar um pouco isso que a Rosane falou para responder a sua pergunta, pensando conceitualmente, né? Que é o meu papel aqui. Eu acho que a gente tem uma discussão muito legal aqui, que é a gente pensar como é que a gente envolve a discussão do burocrata de nível de rua na gestão. Mas tem um outro passo que não foi discutido aqui, porque não era o objetivo, que é como é que a gente envolve a demanda do usuário nas decisões, tanto do burocrata de nível de rua como da gestão. Né? Então, estou falando só envolver o burocrata de nível de rua já é super importante e diferente. Agora, tem uma outra coisa que não adianta nada fazer isso se a gente está entregando serviço que não é o que as pessoas precisam. Né, que é como é que a gente envolve o usuário. E aí tem uma discussão muito legal que o Peter Spink tem feito, que eu gosto muito, que é a ideia da gente pensar, isso é o pessoal do Tavistock que discute isso. O Estado se organiza numa lógica de que ele chega no território e pensa que ele fosse uma mão com vários dedos. Cada dedo é uma secretaria ou um setor. Então, o Estado chega no território, ele tem um equipamento da saúde, uma escola, um CRAS, ele tem um monte de equipamento e ele vai entregando serviços específicos nesses equipamentos. Então, é uma mão que entra no território com vários dedinhos
e está lá, fazendo as suas coisas a partir de uma lógica de gestão que vai descendo. E a informação também passa por esse canal e vai sendo descentralizada nesses vários dedos. O cidadão, ele vive o território de uma outra lógica. A lógica é ele tem um problema que é complexo e que ele não encaixa se é a Secretaria X, Y, se é um município, governo federal ou estadual. É um problema que ele tem que resolver. Problemas complexos que normalmente a solução não é setorial. Só que para ele resolver esse problema complexo, que é a criança sendo mordida pelo rato que não está na escola e não tem espaço de brincar, porque esse é o problema não é a mordida do rato, é o pacote, e não tem onde viver, e não tem banheiro, e pode ser abusado porque o espaço é coletivo. O pacote que a criança vive, para ela resolver o problema, essa família vai ter que ir em cada um dos dedos das mãos. E o Estado não só não resolve a vulnerabilidade, como cria uma nova vulnerabilidade, que é o tempo que ela gasta para tentar ter respostas parciais àquilo. Então, uma das discussões que acho que é importante a gente pensar é como é que a gente cria o que essa literatura vai chamar de encaixes. Encaixes entre demanda e oferta. E o encaixe não existe a partir do que o Estado decide fazer. O encaixe só existe a partir do que as pessoas precisam. O encaixe só vai existir se a gente souber o que as pessoas precisam e como é que elas podem acessar isso. O que significa, e aí para entrar na segunda questão, que para certos serviços eu nunca vou poder padronizar, porque a demanda dos indivíduos não é padronizável. Padronizar a emissão de documento, sensacional, e o Poupa Tempo e o Daniel estão aqui para mostrar que é a melhor solução possível. INSS, emissão de documento, né, Receita Federal, padroniza, baixíssima discricionariedade. Por quê? Porque o resultado da entrega é padronizável, a demanda é categorizável e por isso você quer um funcionário com baixa discricionariedade. Agora, em qualquer outro serviço em que a demanda, o problema não se materializa de maneira padronizada, e isso é característica de política social, a oferta não pode ser desenhada de maneira categorizada. O que significa padronizada? O que significa que, se eu não posso ter padronização na entrega, eu não posso ter baixa discricionariedade na ponta. Estão percebendo? A discricionariedade, o tamanho, tem um autor que vai, o Dworkin vai dizer que a discricionariedade é como se fosse o buraco do donut. Sabe a rosquinha? Tipo, para certo serviço, você precisa deixar um buraco enorme, porque o cara vai ter que tomar uma decisão ali do tipo, qual é o problema que está aqui? E o problema que está aqui não é o brincar, o problema que está aqui é um pacote de coisas e eu vou ter que me virar para inventar uma solução. Tem outras coisas em que o problema que está aqui é simplesmente eu emitir um documento, e não estou diminuindo o problema disso, só estou dando o grau de padronização. E se a questão é emitir documento checando se a lista está correta, a discricionariedade, o buraquinho do donut vai ser assim. O máximo que o cara decide é se ele sorriu ou não sorriu no atendimento, né? Agora, em qualquer outra situação de política social, a padronização faz mal. Por quê? Porque a padronização exclui. Quando o problema é diverso, a padronização é excludente, por princípio. Tá? Num país com altíssima heterogeneidade e desigualdade como o Brasil, política social, por natureza, não pode ser padronizada. Por isso que um termo central para pensar política social no Brasil é a ideia de equidade, e não igualdade. Equidade é tratar os diferentes de maneira diferente para que todo mundo tenha oportunidades iguais. Se eu tratar todo mundo igual, eu estou tratando... Quem não assistiu, assistam eu, Daniel Blake. Melhor programa para o fim de semana que vocês podem ter para entender tudo que a gente discutiu aqui. Se eu tratar todo mundo como igual, eu vou estar, por exemplo, dizendo que 30% da população brasileira não vai poder acessar certos serviços porque eles não sabem usar a internet. E esse é o padrão brasileiro, ou é pior do que isso. Eu sempre cito um dado que, para mim, é contundente para pensar o Brasil. Em 2010, quando o programa Brasil Sem Miséria decide fazer o programa de busca ativa para descobrir brasileiros que iriam ser cadastrados no CAD único para receber política social e manda os técnicos para os rincões do Brasil, vamos descobrir pessoas. Brasil Sem Miséria descobre em 2010 5 milhões de brasileiros que nunca tinham tirado um documento na vida. Isso significa que 5 milhões de brasileiros em 2010 não tinham acesso a nenhum serviço público porque não tinham documento. Vocês imaginam o que significa padronizar acesso a serviço? Em termos de exclusão, se eu tenho 5 milhões de pessoas que nunca nem acessou documento, tipo, não tem certidão de nascimento. Como é que esse cara vai ter cadastro, cartão de saúde, entrar na internet? É esse. E aí você vai falar, vamos criar um serviço padronizado, internet, e gov.
para a parcela da população, isso resolve muito. Para a parcela da população, isso é exclusão. Então, por princípio, eu diria, para responder vocês duas, discricionariedade é essencial quando a demanda é diversa e quando eu tenho públicos heterogêneos e desiguais. E aí, gente, gestão por processo, por mais maravilhosa que seja, pode não ser a solução no sentido da padronização. Gestão por processo, você mapear a diversidade, sim, mas no sentido de querer institucionalizar padrões iguais de atendimento, a gente vai ter que pensar igual o que para quem e de que maneira. Porque tem coisas que dá para ser igual. Mas onde a demanda é diferente, não dá para ter padronização. E onde não dá para ter padronização, você tem que aumentar a discricionariedade. Aí vem a questão da Gabriela. Discricionariedade é bom ou é ruim? Por princípio, discricionariedade nunca é bom ou ruim. O efeito da discricionariedade pode ser bom ou ruim. Então, você pode ter uma discricionariedade bem usada, que tem um efeito positivo, discricionariedade mal usada, que tem um efeito negativo. A questão, portanto, é a gente pensar, discricionariedade existe, o tamanho dela a gente regula pela gestão, regula pela padronização, regula pelo desenho de processo, pelo controle, pelo incentivo, pela lei. E o sentido do uso da discricionariedade, que é como é que eu quero que as pessoas usem a sua liberdade, o seu buraco do donut, a gente tem que criar formas de incentivar que ela seja usada da maneira como a gente quer. Então, para fechar um exemplo. Por exemplo, pensem em 2 professores em sala de aula. Eles têm o mesmo espaço para discricionariedade. Um pode fazer uma ação super includente e o outro excludente. As duas coisas são efeito da gestão, certo? E são resultado de política pública, bom ou ruim. A questão é eu, como diretor de escola, por exemplo, criar sistemas de formação, valorização, sensibilização, capacitação, punição, para direcionar que os professores que têm o mesmo espaço de liberdade caminhem em sentidos que sejam os sentidos da gestão, o sentido da inclusão, o sentido da redução de desigualdades e assim por diante. Né? Então, a questão é a gente pensar qual é o tamanho que eu quero dar de liberdade e como é que eu quero que as pessoas usem essa liberdade. E aí a padronização não é a solução para a grande maioria das vezes quando a gente fala em política social. Sinto muito de dizer isso, porque o mundo seria muito mais fácil se a gente pudesse normatizar tudo. Eu não respondi a questão do Daniel, quer dizer, respondi em parte, né? Mas o Lipski tem uma... Quem quiser ver mais sobre isso também, além de assistir ao Daniel Blake, tem uma entrevista muito legal que eu tive a honra de fazer com o Lipski, mas é o Lipski falando, eu só estou perguntando. Tá na internet, vocês procurarem ENAP, Lipski, entrevista, e uma entrevista de 10 minutos ele contando um pouco sobre tudo isso, e Lipski vai dizer, um dos problemas da gestão é que 90% da informação está onde a decisão não está. A informação está lá, produzindo e se perdendo. Né? Então a questão é como é que... Estou falando de um lado da sua pergunta. Como é que a gente faz essa coisa subir? E a gente faz essa coisa subir ou envolvendo essas pessoas em processos decisórios ou automatizando a entrada da informação. Mas tem uma outra coisa que é como é que a gente faz a decisão que a gente toma descer. E a gente também só faz isso quando a gente envolve essas pessoas no processo decisório, até para elas legitimarem a informação. Né? Porque uma das coisas que acontece muito é o burocrata recebe a regra e fala, eu não concordo com isso. E, gente, ele tem o poder de não fazer. Ele tem o poder. Por mais que a gente ache isso horrível, ele tem. Ele tem, né? Então, a questão não é a gente ignorar, mas a gente pensar como é que inclui isso, né? Como... Enfim, respondi muito rápido sobre a questão, mas a gente pode conversar mais. Infelizmente, só o tempo nos pressionando e... dá vontade, enfim, da gente continuar muito esse diálogo, mas enfim, acho que pelo tempo, eu acho que depois ainda dá para ficar um pouquinho no resto de bolo e café, quem quiser mais uns minutinhos, mas enfim, realmente dá para dizer que isso que a gente está discutindo, acho que tem muito a ver com a visão que a Secretaria tem, que acho que a gestão está tentando ter, do que é inovação de verdade, né? Que não é inovação pensando no que poderia ser, não só no que poderia ser, no que deveria ser, no mundo idealizado, mas inovação no mundo real, com pessoas reais, com problemas reais, com o cidadão, com o servidor, nos diferentes níveis. Então, enfim, acho que a gente estava comentando aqui um pouco no WhatsApp da equipe como está fazendo muito sentido essa discussão, acho, para o que a gente está tentando fazer nas várias secretarias aqui, tá bom? Então eu queria realmente agradecer muito o grande público que a gente teve hoje e a presença da Gabriela e da Rosane conversando com a gente. E convidá-los